Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressando-nos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão, eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Aleluia. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos na presença dEle para juntos enaltecermos e bendizer o santo nome do Senhor. Vamos estar louvando o Senhor com o hino de número 193 da nossa harpa cristã. Hino de número 193. Que Deus possa estar abençoando a todos que nos acompanham através do site e também através do Facebook nesta noite. E Deus possa estar falando ao seu coração neste estudo. 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá.
terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ainda o hino de número 36 da nossa harpa cristã. 36. Bendito seja o santo nome do Senhor. O exilado. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, ó, quando é que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel, suave, deserta, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, para venir eu voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu.
passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Ainda 291 da nossa harpa cristã, a mensagem da cruz. Glória a Deus, 291. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, homem emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz
quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo sua Bíblia. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos ler o verso 46 e o verso de número 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46 e o verso de número 47. Bendito seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Atos capítulo 2, verso 46 e o verso de número 47. Todos encontraram? Está escrito assim nas Sagradas Escrituras: e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dois versículos para nossa consideração, e nós vamos aprender aqui alguns itens importantes que a igreja ela precisa nos dias que nós estamos vivendo, como todos os demais dias. Nós vamos aprender dentro desses versículos aqui como que nós devemos estar diante da presença do Senhor nosso Deus. Todos precisam de oração? Oremos ao Senhor. Querido Pai, Senhor, diante da Tua presença e da Tua face, te louvamos, ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos diante do Senhor, para juntos enaltecermos, bendizermos e glorificar o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor que vem estar falando em nossos corações, segundo a Tua bondade, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia e a Tua unção. Fala conosco segundo o Teu querer e a Tua graça. Pai Santo, Deus bendito e poderoso, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, é o que nós te pedimos nesta hora, certo da Tua bênção e da Tua vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, as crianças têm liberdade de estar indo para aprender ali juntamente com a nossa irmã. Nós vamos hoje, irmãos, dentro deste texto que nós acabamos de ler, nós vamos aprender aqui qual é a missão, qual é o propósito da igreja, de Deus manter a igreja aqui no mundo. Nós vamos aprender qual é este propósito de Deus manter a igreja aqui no mundo. Nós vamos ver também qual é a finalidade desta missão da igreja aqui na terra. E nós vamos também ver, a Bíblia nos ensina que a igreja está no mundo com uma tríplice missão. Nós estamos aqui para cumprir uma missão que Deus tem nos designado
para cumprir sobre a face desta terra. Então nós vamos estar aprendendo aqui. Nós vemos o texto que nós pegamos por base. A Bíblia, ela vai nos mostrar, neste texto que nós pegamos por base, que a igreja, nos seus primórdios, a igreja nos seus inícios, quando a igreja iniciou, quando ela começou, nós vemos que a igreja, elas estavam unânime, todos os dias no templo. O texto bíblico vai nos mostrar que os irmãos, eles estavam a todo instante buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Em todo instante os irmãos estavam diante da presença do Senhor. Nós vemos aqui que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quando nós olhamos para a igreja, nos seus primórdios, nos seus inícios, muitas das vezes nós vemos as pessoas dizer que a primeira igreja é a igreja romana. Não é assim que nós ouvimos? Muitos chegam a dizer que a primeira igreja é a igreja romana, mas não é. A primeira igreja que surgiu, ela iniciou com Cristo. Cristo, ele inicia a igreja depois que veio saindo os rudimentos e começaram várias denominações, vários nomes de igreja. Nós vamos ver que a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristão foi quando eles começaram a pregar o evangelho, a falar do grande amor de Deus nos quatro cantos da terra. E nós vemos aqui que quando a igreja ela inicia, quando ela começa, o texto vai nos mostrar que eles estavam unidos, unânimes, estavam juntos, e a cada dia eles iam crescendo unanimemente. Eles estavam no templo, no partir do pão, eles estavam juntos para buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos aprender aqui que para nós estarmos unidos, estarmos juntos, nós precisamos também, nós dependemos de ter uma verdadeira adoração diante da presença do nosso Deus. Uma das principais coisas, dos principais requisitos de Deus para a igreja é a adoração. Talvez eu poderia perguntar a vocês nessa noite: o que é adoração? O que é adorar a Deus? Muitas das vezes você poderia me dizer: pastor, adoração é cantar um hino de louvor a Deus. Poderia passar na sua mente e dizer que adoração é cantar um hino de louvor a Deus. Talvez você vai dizer: não, adoração é buscar o Senhor em oração, adoração é jejuar, é estar diante da presença do Senhor. Mas nós vamos ver que a adoração, ela traz a presença de Deus para dentro da casa. Que casa é essa, pastor? A casa somos nós. Porque igreja, quando a Bíblia fala de igreja, não é esse tabernáculo, não é essas quatro paredes. Quando a Bíblia fala de igreja, a Bíblia está falando de mim, a Bíblia está falando de você. Nós somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo e Ele habita em nós, nós devemos adorar, exaltar, bendizer e glorificar o santo nome do Senhor. Então, quando se fala em adoração, muitas das vezes nós achamos que é uma pessoa que sabe cantar bem. Vocês já observaram quando alguém canta, entoa um louvor
belo, perfeito, parece que nós sentimos mais leve, parece que nós sentimos mais perto de Deus. Nós temos muitas pessoas que sabem expressar bem em palavras, tem pessoas que sabem sensibilizar quem está ouvindo ele através das suas palavras, mas a verdadeira adoração, o texto bíblico vai nos mostrar. Abra para mim aí no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, só para os irmãos entenderem. João capítulo 4, verso 23, vamos ver o que a Bíblia, ela vai estar nos falando aí. João capítulo 4, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, o verso 23. Olha só o que a Bíblia, ela vai estar dizendo aqui. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Veja bem o texto, a Bíblia está dizendo que os verdadeiros adoradores. Se a Bíblia está falando verdadeiro, é porque tem falso adoradores. O texto está dizendo os verdadeiros adoradores, porque existe o falso. Em tudo existe o falso. Você vai ver pessoas que são sinceras, mas você vai ver pessoas também que são endilubriadas, que te enganam, são falsos. Pessoas que não têm compromisso com as coisas de Deus. Nós vemos aqui o escritor João, ele está dizendo que os verdadeiros adoradores, e o texto termina assim, ó, e o Pai procura os que tais assim fazem. Se Deus está procurando, porque tem alguém que adora com verdade, tem alguém que adora com coração puro. O que é adoração? Adoração é trazer a presença de Deus para perto de nós, é fazer Deus chegar até nós. Não é nós chegarmos até a Deus, é Deus que tem que chegar até nós. Quando você adora, Ele chega diante de você. Quando você o exalta, Ele se aproxima de você, e você começa a ter uma comunhão com Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver Davi, que era um verdadeiro adorador. Davi, quando ele ia adorar a Deus, ele sentia a presença de Deus, ele sentia Deus se aproximar dele, porque quando nós começamos a adorar a Deus como verdadeiros adoradores, Deus, ele vai se aproximar de nós, ele vai chegar sobre a nossa vida. Abra para mim aí 2 Samuel, capítulo 22, louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo 22, e o verso de número 10. Glória a Deus. 2 Samuel 22, e o verso de número 10. Veja o que a Bíblia, ela vai nos dizer. E baixou os céus, e desceu, e uma escuridão havia debaixo dos seus pés. Olha só, Davi, ele estava dizendo que o céu baixou. Quando a adoração é verdadeira, o céu baixa no meio da sua igreja. Quando nós estamos adorando a Deus com toda a singeleza do nosso coração, você já viu as pessoas dizer assim: eu não sei se o céu baixou ou se a terra subiu. Vocês já ouviram essa expressão? Por quê? Quando a glória de Deus desce sobre a casa, quando a glória de Deus vem sobre nós, com a verdadeira adoração, faz o nome do Senhor ser exaltado. Quando nós vamos para o livro de Crônicas, nós vamos observar ali, nós vamos ver
que quando Salomão, ele vai reerguer o templo, ele vai levantar o templo ao Senhor, ele vai fazer uma casa ao Senhor, a Bíblia vai dizer que ele chama ali Asaf, que era um dos anciões daquela época, que havia estado com Davi, quando Davi estava no seu reinado, e Salomão, sabendo que ele era um adorador, ele era um levita que fazia a glória de Deus chegar até aquele lugar, a Bíblia vai dizer que ele começa a entoar um louvor ao Senhor, e quando eles começaram a entoar um louvor ao Senhor, a Bíblia diz que uma coluna de fumaça desceu sobre a casa, uma glória encheu a casa, e os sacerdotes não podiam ficar de pé, devido à glória de Deus que estava naquele lugar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando a adoração é completa, Deus não resiste, Ele se move do seu trono, e a sua presença é manifesta no nosso meio, a sua presença, ela vem sobre a nossa vida, e nós vamos ver aqui também Isaías, ele relatar sobre isso. Abra para mim, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, o verso 1 e o verso 2, Isaías também vai dizer a respeito dessa glória de Deus. Isaías capítulo 6, verso 1 e o verso 2. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha só o que Isaías vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam e clamavam dizendo uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Observa bem, ele viu a glória de Deus, ele viu o trono do Senhor. E quando nós vamos olhar para a Bíblia, quando nós vamos observar, nós vamos ver que ninguém fica acima de Deus. Quando nós encontramos na Bíblia um que queria fazer um trono acima do trono de Deus, o que aconteceu com ele? Vocês se lembram? Lúcifer, ele queria fazer um trono acima do trono de Deus, e Deus o que o fez com ele? O lançou a essa baixa terra, o tirou de diante da sua presença. Mas o texto aqui está dizendo que os serafins estavam acima de Deus. Não é assim que está escrito aí? Olha só: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele. Observa bem, por serafins estar acima do trono de Deus, é porque a glória de Deus estava descendo. Deus estava descendo naquele local para mostrar que a adoração estava fazendo ele descer e chegar diante daquele povo. Quando nós adoramos, Deus ele sai do seu trono e chega diante da sua igreja, para que nós venhamos exaltar e bendizer. É aí que acontece batismo com o Espírito Santo, é aí que acontece renovo, é aí que acontece cura, é aí que acontece milagres sobre a nossa vida. Então a missão da igreja sobre a face da terra é adorar o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos aqui que é uma das preciosas missões, é adorarmos o nome daquele que é santo, que é justo, que é fiel e que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu falei aqui terça-feira passada que uma forma de nós trazermos Deus para perto de nós, eu usei o exemplo do irmão Galdino, é nós
engrandecer o nome do Senhor. Quando nós vamos falar com Deus, se nós engrandecer o nome dele, ele vai sair e vai chegar até nós. Nós temos que saber adorar a Deus como ele é. Temos que prestar a verdadeira adoração a Deus da forma que ele é. Quando nós começamos a engrandecer o nome do Senhor, quando nós começamos a adorar em espírito e em verdade, Deus se move e desce para receber a nossa adoração, para receber o nosso louvor. Então a adoração, ela é um tesouro para Deus. Quando nós o adoramos, nós o engrandecemos. Vocês sabiam que nós fomos criados com este propósito de adorar a Deus? O objetivo da nossa criação, de Deus nos feito, é para engrandecer o nome dele. Só que muitas das vezes o homem não entende que ele precisa adorar a Deus. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Nós somos algo especial que Deus fez para poder engrandecer e exaltar o santo nome dele. Então, quando nós glorificamos a Deus, Deus em espírito e em verdade, Deus ele faz cumprir a missão na nossa vida aqui na terra. Deus ele nos designa a fazermos aquilo que somos destinados a fazer aqui na terra. Abre para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o verso de número 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso de número 1 ao verso de número 3. Bendito seja o santo nome do Senhor. Olha só, como que a igreja, ela estava em oração, como que a igreja estava em adoração, como que a igreja estava unânime naqueles dias. Olha o que o versículo vai dizer, capítulo 13, verso 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Paulo, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Nanaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha só, a igreja estava unânime, em oração, em adoração, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e disse para ele: apartai-vos para mim, Saulo e Barnabé, para uma obra que eu o tenho designado. Sabe o que a Bíblia nos ensina aqui? Que quem chama, quem escolhe a pessoa para uma obra designada é Deus. É o Espírito Santo que revela quando nós estamos buscando a Deus em espírito e em verdade. Por isso que nós precisamos saber adorar, nós precisamos saber buscar a presença de Deus, porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, existem muitas pessoas que querem fazer uma missão, mas sem ser uma missão de Deus. Ele próprio quer fazer a sua missão, sem Deus o designar, sem Deus o chamar, e muitas das vezes essa pessoa vai e quebra a cara, porque não é um chamado de Deus. Nós vemos aqui que a igreja ela estava em constante oração, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Quando nós estamos adorando, nós começamos também a ser edificados. Nós entramos numa edificação, nós começamos a estar mais perto de Deus, nós começamos a estar aperfeiçoado,
nós começamos a crescer, e nós vamos ver no texto que nós lemos, que a união deles fazia com que o número de salvos se aumentava cada vez mais. Só das pessoas observar o que estava acontecendo na igreja, eles começavam a vir para ver o que estava se passando. Vocês se lembram de Jesus? Jesus, quando ele começa o seu ministério, e ele começa a pregar nas aldeias, Jesus estava lá pregando, as pessoas começavam a juntar em volta de Jesus, para ouvir o que ele estava pregando. Mas chegou uma certa hora, e Jesus falou com os discípulos assim, vamos entrar no barco, e vamos passar para o outro lado, para que nós possamos também ter um tempo, porque a multidão não dava tempo para Jesus, a multidão sempre estava em volta de Jesus. Quando eles atravessam e vai para o outro lado, quando eles estão lá do outro lado do mar, o que acontece? A multidão já estava lá, sabendo que Jesus ia para lá, a multidão já estava lá, e aonde eles estavam, irmão Galdino? Não tinha pão, não tinha alimento, e a multidão assentou e começou a ouvir Jesus, e a Bíblia vai dizer que chegando à tarde, não tinha como eles voltarem para casa, não tinha como eles irem comprar o que comer. Um dos discípulos chega até Jesus e disse assim, Senhor, despede esse povo, manda eles ir embora, porque não tem nada para poder dar a esse povo, e a tarde já está caindo. O que Jesus fala com eles? Dai vós a eles de comer. Eles disseram assim, Senhor, nem se nós tivéssemos um monte de dinheiro aqui, não teria como nós comprar e darmos para ele. E Jesus manda eles procurar o que comer para dar ao povo. E a Bíblia diz que ali havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E esse menino, ele leva até a presença de Jesus, quando eles acham esses pães, leva até a presença de Jesus. Você observa que quando Jesus vai orar, ele busca a presença de Deus primeiro. Ele engrandece a presença de Deus, e quando ele ora, multiplica o pão, dá para o povo comer. Jesus manda eles assentarem em grupos de 50, e ali começa a repartir o pão. Todos comeram, e sobraram vários cestos cheios de pão. Jesus sempre era aquela pessoa organizada, e com a sobra, ainda dava para alimentar muita gente, e aquelas pessoas voltaram satisfeitas. Quando nós temos uma verdadeira adoração, nós edificamos, nós somos edificados, e as pessoas que estão em nossa volta também recebem a bênção de Deus sobre a sua vida. Eles veem a diferença sobre a nossa vida. Por isso que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então a igreja, elas estavam ali em constante oração, unida. Quando nós vamos olhar para o texto, nós vamos ver ali que eles estavam fazendo conforme a ordem que Jesus havia designado. Abra para mim aí, Efésios, capítulo de número 3, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, nós vamos ler aí o verso 14 ao verso 21, aos Efésios, capítulo 3, o verso 14 ao verso de número 21, nós vamos estar lendo aí. Veja bem o que a Bíblia vai nos dizer. Efésios capítulo 3, verso 14 a 21. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, no homem interior,
para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Olha só, eles estavam fortalecidos, eles estavam edificados, e Paulo estava dizendo que ele se colocava de joelhos por estes, eles se punham em buscar a Deus em prol dessas pessoas. A igreja naquele período de tempo, elas estavam vivendo em unanimidade, todos estavam juntos, eles sabiam a necessidade uns para com os outros. Tanto é que nós vamos ver no texto bíblico que eles vendiam as suas herdades e repartia entre os irmãos. Ninguém era obrigado a vender, mas eles pegavam e vendiam. O que eu tinha, a irmã Graça tinha. O que eu tinha, o irmão Galdino tinha. Todos estavam em comum acordo. Nós vamos ver lá no texto bíblico que tinha um casal, por nome de Ananias e Safira. Ninguém era obrigado a vender nada. Eles vendiam porque eles sabiam que aonde eles estavam depositando estava sendo benéfico, e as pessoas estavam vivendo em harmonia, um cuidava do outro, um estava com as mãos estendidas para o outro. Mas lá a Bíblia vai dizer, está lá no capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que Ananias e Safira, eles também venderam a herdade. Só que eles venderam e combinou um com o outro. Nós vendemos por 100, não é assim que a Bíblia diz, eu estou colocando um valor para nós compreender. Nós vendemos por 100, mas quando nós chegarmos lá perto de Pedro, nós vamos dizer para Pedro, nós vendemos por 50. Aí você vai dar 25 e eu vou dar 25, a metade, como nós estivéssemos dando tudo. Os dois combinou. Pedro vai para a igreja primeiro. Quando chega lá na igreja, quando Pedro entra, ele olha, Ananias, ele olha para Pedro e ele diz assim: aqui está o valor da herdade que eu vendi. Pedro olhou para ele e disse assim: por que mentiste ao Espírito Santo? O que tinha não era teu? Por que vieste enganar o Espírito Santo? Porque a igreja ela estava em comunhão. Quando a igreja está em comunhão, quando a igreja está em adoração, nada fica em oculto. O Deus que revela, revela tudo, mostra tudo. Quando ele chega e diz, Pedro falou assim: aí estão os jovens à porta, que vão te levar. Ele cai morto, na mesma hora. Naquele tempo, quando alguém errava diante de Deus, morria, era fulminado. Nós vamos ver que quando o povo pecou no meio do deserto, o que Deus fez? Engoliu eles pela terra. Deus não aceitava. E nós vemos ali que eles morrem. A mulher chega. Se ela soubesse, se fosse uma pessoa que estava em comunhão, ela ia chegar e dizer assim: cadê o Pedro? Cadê o Ananias? Perdão. Mas não, ela chega e fala, o Pedro vira para ela e diz assim: foi por tanto que vendeu? Sim, foi por tanto. Ele vira e fala assim: aí estão os que levaram o seu marido, e te levarão também. Ela cai morta, também é levada.
Então nós vemos que havia uma adoração e havia uma vida no altar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então isso fazia com que uma edificação dentro da casa do Senhor. Então a oração, a adoração fazia com que as pessoas sentiam a presença do Deus Todo-Poderoso, e Deus se movia no meio do povo, Deus falava no meio do povo. Então nós, irmãos, nós somos cristãos, nós precisamos de oração e de palavra. Oração e de palavra. Precisamos jejuar, precisamos orar e precisamos da palavra. Existem muitas pessoas que gostam muito só de orar. Ora, mas a Bíblia ele não lê. Ele fica muito espiritual, mas não conhece o que a Bíblia está falando. Não sabe o caminho que a Bíblia está conduzindo. Tem outros que lê, mas não ora. Ele não vigia. Ele acaba pecando. Então nós precisamos o que? Orar e jejuar e estarmos na palavra. Alguém virou para um certo homem de Deus e perguntou para ele assim: qual é o mais importante? Ler a palavra ou orar? Aí eu pergunto para vocês, qual é mais importante? Ler a palavra ou orar? Qual dos dois é mais importante? Os dois são iguais. Só que este homem, ele vai perguntar para esse senhor, e ele diz para ele assim: deixa eu dizer para você, um pássaro, para voar, ele depende da asa direita ou da asa esquerda? Depende das duas. Então nós como cristãos, nós precisamos das duas coisas, oração e palavra. A palavra nos alicerça, a oração nos aproxima de Deus, nos faz chegarmos mais perto do Todo-Poderoso. Então a igreja naquele tempo, eles tinham adoração, eles estavam diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então quando nós vemos a oração e a palavra, ela tem que andar junto, nós devemos estar juntos, porque aqui no texto que nós lemos aqui em Efésios, nós vamos ver aqui que Paulo estava dizendo: eu me ponho de joelho por vós. Eles estavam em oração. Quando estavam em oração, o que o Espírito Santo falou? Apartai-vos para mim a Saulo e a Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. E aqui Paulo, ele estava em oração, em prol daqueles irmãos. Eles estavam ali se dedicando, colocando aqueles irmãos diante da presença do Senhor. Quando nós adoramos, e nós lemos a palavra, e nós oramos, nós também vamos fazer outra coisa. Que é, pastor? Nós vamos evangelizar, porque nós vamos conhecer que não é só eu que preciso, não é só eu que necessito, tem alguém que precisa de ouvir uma palavra de salvação sobre a sua vida. Nós vamos observar, e lá no livro de Atos dos Apóstolos mesmo, no capítulo 1, o verso 8, a Bíblia vai dizer assim, ó, Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós estamos na palavra, quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando a presença de Deus, nós vamos levar para alguém a palavra de Deus. Você já observou? Quando você aceita Jesus, logo no começo, você começa a aprender acerca da palavra de Deus, parece que tem uma chama dentro de você, mesmo sem saber, você quer sair pregando para todo mundo, quer sair falando para todo mundo. Tinha um certo senhor, e ele era dono de uma mecânica, e ele tinha vários empregados na mecânica dele.
E dentro daqueles empregados, tinha um que era crente, mas não falava nada, ficava caladinho. Ninguém sabia que ele era crente. E o dono daquela oficina, ele começou a ficar preocupado, começou a ter algumas dívidas, algumas coisas, e ele começou a ter alguns problemas. E aquele homem com aqueles problemas, ele começou a procurar em vários lugares a solução para o seu problema. E um dia ele, triste, cabisbaixo, andando pelas ruas da cidade onde ele estava, ele ouviu cantando um hino. E o hino mexeu com ele. Ele estava passando de fora de uma igreja. Ele entrou, assentou no último banco e ali ficou ouvindo a palavra. Quando o pregador estava pregando, ele sentiu uma alegria, uma paz tão grande no seu coração, que quando o pastor fez o apelo, ele levantou a sua mão e aceitou a Cristo como seu Salvador. Ele aceitou a Cristo, irmão Galdino, e no outro dia, era segunda-feira, irmão Gerge, todos os empregados estavam na oficina e iam trabalhar. Ele chegou lá, na hora de começar o trabalho, ele virou para os empregados e disse assim: ninguém pega ferramenta alguma, vamos reunir todo mundo, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, e o que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com vocês, eu quero que vocês também recebam o que aconteceu comigo. Ele juntou todos os seus empregados e começou a pregar para eles, e ele foi pregando. Quando ele estava pregando, ele terminou, aquele crente que estava lá dentro disse assim: não, mas eu já sabia, eu sou crente há mais de 20 anos. Ele virou e falou assim: rapaz, tanto tempo que eu estava precisando dessa palavra e você nunca falou nada para mim. Sabe o que é isso, querido? Quando nós estamos dentro da palavra, quando nós estamos em oração, quando nós estamos buscando a Deus com sinceridade, nós sabemos que precisamos falar do amor de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Nós sabemos que precisamos testificar que há um Deus que salva, há um Deus que cura, há um Deus que liberta, e breve virá buscar a sua igreja sobre a face da terra. Abra para mim aí Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, e o verso 18 a 20. Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20. Olha o que a Bíblia ela vai nos falar. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha só, Jesus estava mostrando para aquela igreja que eles deveriam ir anunciar ao Evangelho a todos. Em Marcos nós vamos ver a Bíblia dizendo assim, ó: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A Bíblia vai nos mostrar que todo ser humano, ele precisa ouvir acerca de Deus. Alguns vão abrir o coração, vão entender que Deus está falando com ele, outros vão estar com o coração mais fechado, mas a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Então, quando nós, como igreja, fazemos isso, a nossa adoração nos impulsiona a levar a palavra para aqueles que necessitam ouvir que há um Deus que salva, que há um Deus que transforma, que há um Deus
que breve virá buscar a sua igreja. O texto que nós lemos diz que eles cada dia acrescentava o número de salvos. Por quê? Eles pregavam. Quando Pedro estava lá no dia de Pentecoste, vocês vão lembrar que no dia de Pentecoste eles estavam reunidos. Quando Jesus vai para a ascensão, nós vamos dizer que quando Jesus está lá no monte da ascensão, estava ali com eles quase 500 irmãos. E Jesus começa a falar com eles, vai subindo. E Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestido de poder. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. 500 pessoas ouviu Jesus falar isso. E eles estavam lá, eles foram orar, começaram a orar. E quando eles começaram a orar, o texto vai nos mostrar que eles ficaram 10 dias orando. Foram 10 dias. Não quer dizer que eles ficaram os 10 dias direto na igreja orando, não. Eles iam revezando, unanimemente, e estavam ali orando. Eles estavam buscando a presença do Senhor. Só que desses 500, 380 desanimaram. Deu 5 dias, um já não estava aguentando mais. Deu 6 dias, o outro já não estava aguentando. 380 desistiram. Ficou apenas 120 irmãos. E esses 120 irmãos, eles ficaram até completar os 10 dias. Quando deu os 10 dias, era a festa do Pentecoste. Festa essa que era comemorada em Israel, comemora até os dias de hoje. Quando estava nessa festa ali do Pentecoste, a Bíblia diz que veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E todos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Naquele dia, eles começaram a falar em várias línguas das nações que estavam em Jerusalém. É uma festa que reunia todas as pessoas que estavam espalhadas, vinham para Jerusalém para adoração. Ali estavam os prosélitos, ali estavam várias outras nações. E quando os irmãos começaram a falar em línguas, eles começaram a falar na língua daquelas pessoas. Quando eles começaram a falar na língua daquelas pessoas, disseram: não são esses judeus? Estão falando na nossa própria língua? E alguns começaram a dizer: eles estão cheios de mosto, eles estão embriagados, sendo meio-dia, eles estão todos embriagados. Aí o que Pedro vai fazer? A Bíblia diz que Pedro pega a palavra e começa a pregar. E Pedro começa a falar: esse Jesus Cristo que esteve no meio de vós, que subiu ao céu, ele prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, como foi dito pelo profeta Joel. E ali Pedro começa a pregar, as pessoas vão ouvindo. A Bíblia diz que através da pregação de Pedro, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor naquele dia. Veja bem, de 120 passou para 3.120 pessoas. A igreja ia crescendo de tal forma, a igreja ia crescendo, estavam unânimes, estavam ali em oração e Deus ia abençoando. Mas chegou um certo ponto que eles estavam crescendo e não entenderam a missão que eles tinham que fazer. Eles não entenderam que tinham que sair para pregar o evangelho. Porque pregar aqui dentro é fácil, não é? Eu pregar para quem já conhece, não é fácil. Difícil é pregar para quem não conhece. Difícil é fazer a pessoa entender que Deus pode transformar a vida
do ser humano. O que aconteceu com a igreja? Eles ficaram dentro de Jerusalém, e eles ficaram ali e não quiseram sair. A igreja ia crescendo. Pensa bem, uma igreja que cada dia crescia o número de salvos. Vamos supor que lá tinha 5.000 crentes, irmão Galdinho, e ninguém saía para pregar para ninguém. O que Deus permite? Uma perseguição. Vocês não vão? Eu vou arrumar um jeito de vocês saírem de dentro da igreja. Vou arrumar uma forma de vocês entender que precisa pregar para aqueles que ainda não me conhecem. Aí vai Estevão e começa a pregar na rua. Quando ele começa a falar, eles pegam as pedras e começam a jogar em Estevão. Matam Estevão no meio da praça. Quando mata Estevão, eles começaram a ficar com medo. Estevão vai dizer assim: eis que vejo o céu aberto, e o Filho de Deus em pé à destra de Deus. E ali ele entrega o seu espírito e morre. E a igreja, quando vê aquilo, eles começam a ficar com medo e se espalha. Começa a sair um para um lado, vai o outro para o outro, cada um vai saindo para o lado. Lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Filipe ele vai descer para Samaria. E quando Filipe vai para Samaria, ele começa a pregar a Cristo. Quando Filipe começa a pregar a Cristo, as pessoas começam a converter. As pessoas começam a se achegar até a Deus. E a Bíblia diz que as pessoas eram curadas, eram transformadas, e o poder de Deus estava sobre eles. E Filipe, quando estava ali pregando em Samaria, a Bíblia diz que ele estava cumprindo o ID. Ele estava fazendo o que a Bíblia estava ordenando, estava ensinando. E veio o Espírito Santo e disse para Filipe assim: desce para a banda de Gaza, que está deserto. Filipe podia dizer assim: a igreja está cheia aqui em Samaria, o que eu vou fazer em Gaza? Você sabe o que era Gaza? Era o deserto, lugar que não tinha ninguém. E o Espírito Santo manda Filipe descer para Gaza, e Filipe vai e desce para Gaza. Quando Filipe vai para Gaza, a Bíblia diz que estava passando ali um etíope, um eunuco, que era servo da rainha de Candace. Este homem, ele não podia entrar dentro do templo, aonde a rainha entrava para aprender. E este homem estava lendo o texto de Isaías. E quando ele estava lendo o texto, ele vinha voltando na sua carruagem. O Espírito Santo falou com Filipe assim: ajunta-te a este carro, aparelha-te a este carro. E Filipe corre e aparelha diante do carro. Quando Filipe aparelha, Filipe olha para ele e pergunta assim: entendes tu o que lê? Ele olha para Filipe e diz assim: como que eu poderia entender se não tem quem me explique? Tem muitas pessoas que leem a Bíblia, tem muitas pessoas que leem, mas não entendem, que para entender precisa ter o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não revelar, nós não vamos entender o que está escrito dentro da palavra de Deus. E quando ele virou: não tem quem me ensina. Aí Filipe sentou no carro com ele e começou a conversar com ele. E ele começou a perguntar: de quem que ele está falando? É de si próprio ou é de alguém? Aí Filipe começa a mostrar para ele, ensinar, vai falando a palavra, eles caminhando. Foram caminhando dentro da carruagem, Filipe ensinando. De repente Filipe fala com ele: é necessário que seja batizado, é necessário que crê. Ele olha para uma água que estava no caminho e vira para Filipe e diz assim: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz: crê no Senhor Jesus Cristo? Ele disse: eu creio. E a Bíblia diz que no mesmo instante Filipe foi e o batizou no meio do deserto. Quando Filipe batizou ele, o Espírito Santo tomou Filipe e tirou ali do deserto. E quando você vai ver a história,
Este homem foi um dos maiores pregadores da sua época. Muitas pessoas converteram através da pregação deste homem. Então, querido, muitas das vezes nós precisamos ensinar as pessoas, precisamos falar para as pessoas, porque nós lemos um texto, principalmente nós que pregamos, se nós lemos um versículo e não entender o texto e o contexto, quem está ouvindo não vai entender nada. Nós precisamos entender o texto e o contexto, para quem está ouvindo ele compreender o que a palavra ela está falando com ele. Então a igreja, eles estavam ali, cada dia buscando a presença do Senhor, eles começaram o quê? A estar evangelizando. Então quando a igreja ela está unânime, a igreja está vivendo em harmonia, ela vai aprendendo, cada vez, nós aprendemos uns com os outros, cada dia nós aprendemos uma coisa, cada dia nós vamos aprendendo, dentro da palavra do Senhor, e a igreja ali crescia, o testemunho, o nosso testemunho, vocês sabiam que a maior pregação que tem, é o nosso testemunho, as pessoas olham para nós, e falam assim, ali lá vai um santo homem de Deus, lá vai uma santa mulher de Deus. Se nós não tiver testemunho, né, irmão Galdino, vai pregar e fala assim, você está querendo falar para mim? Você que anda fazendo isso, você que anda fazendo aquilo outro, nós vamos ver lá aquela mulher era rica, lá no texto 2 Reis, a Bíblia diz que ela era grave, a palavra grave quer dizer uma pessoa rica, uma pessoa que tinha bens aquisitivos, e ela ficou observando Eliseu com Geazi passar, ela olhava eles, ficava observando, ele passou a primeira vez, o texto não fala, mas quem sabe Eliseu virou e falou assim, bom dia, boa tarde, Deus te abençoe, e aquela mulher começou a observar Eliseu, um dia o texto vai dizer que ela virou e falou assim, que ela o convidou para comer pão na sua casa. Eliseu entra, come pão, e ela vira para o seu marido e diz assim, eu vejo que esse homem, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Olha o que ela vai fazer, ela disse assim, vamos fazer, lá no canto do muro, um quarto para ele, para que quando ele passar por aqui, ele possa repousar, ele possa entrar e descansar na sua jornada. E assim a mulher fez, ela foi lá no canto do muro, fez um quarto, colocou no quarto uma cama, um candelabro, uma mesa, colocou lá para aquele homem de Deus, e uma cadeira. Quando Eliseu estava passando, Eliseu quando estava encaminhado, ele entrava naquele quarto e ia dormir, e Eliseu viu a bondade daquela mulher, ele olhou para o seu servo Geazi e disse assim, procura saber o que essa mulher precisa, porque ela tem nos abençoado muito. Aí Geazi começa a olhar, observar a mulher, ele disse assim, dinheiro ela tem, mas falta uma coisa, ela não pode ter filhos. Eliseu olha para ela e disse assim, no tempo certo determinado, darás à luz a um filho. Quando dá o tempo determinado, ela dá à luz a um filho, e a Bíblia diz que o menino começa a crescer, com 10 anos de idade, o menino quer ir aonde que o pai estava, trabalhando no campo, e a mãe deixa ele ir. O menino chega no campo, vira para a mãe, vira para o pai e diz assim, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. O pai manda o servo levar de volta para a mãe o filho, vai levar o filho novamente para a mãe. Quando chega até a mãe, a Bíblia diz que a mãe pega o menino e o menino morre. O que a mãe vai fazer? Vamos lá no texto, para vocês entenderem. Eu estou falando aqui, mas vocês podem acompanhar aí. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4.
2 Reis capítulo 4, verso... A partir do verso 18 aí que eu estou falando. Aí o menino, ela pega o menino que morreu, coloca ele aonde? Está aí no verso 20. Ela coloca ele sobre os seus joelhos. Joelho aqui fala de quê? De oração. Ela coloca o menino sobre o seu joelho. Quando ela está com o menino sobre o seu joelho, e ela viu que o menino não voltava, ela poderia pegar o menino e colocá-lo ele aonde? Na cama do menino, não é assim? No quarto do menino. Mas você vai observar no texto aí, que ela não faz isso. Ela pega o menino e vai levar lá no quarto de Eliseu. Coloca dentro do quarto de Eliseu, na cama de Eliseu. Aí agora ela manda o mensageiro voltar até o marido e dizer para o marido assim: manda-me um jumento para mim poder ir até o homem de Deus. Aí quando o rapaz chega lá, ele vira e fala assim: não é sábado, não é lua nova, o que vai fazer no homem de Deus? O que você vai fazer no homem de Deus? Aí ele pergunta para a mulher assim: vai tudo bem? O próprio marido vai perguntar para ela assim: vai tudo bem? E ela diz: vai bem. Por que ela não falou para o marido que o filho tinha morrido? Vocês já observaram isso? Por que aquela mulher não falou para o marido que o filho tinha morrido? Sabe por quê? O texto vai dizer que ele era velho, ele já era de idade. Como ele era de idade, irmão Miguel, se falasse para ele que o menino morreu, ele podia dar um infarto e morrer também. Ela preferiu falar com o homem de Deus, e ela vai até o homem de Deus. Quando ela chega até o homem, vai chegando, o homem de Deus vê ela de longe, e diz para Geazi assim: vai ao encontro dela, pergunta para ela se vai bem com ela, se vai bem com o filho dela, se vai bem com o marido dela. Aí Geazi sai correndo, vai ao encontro da mulher, vira para ela e fala assim: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Ela olha para Geazi e diz assim: vai tudo bem. Estava bem? Não, não estava bem. O filho estava morto. Mas por que ela falou com Geazi que estava tudo bem? Porque Geazi, ela conhecia Geazi. Ela sabia quem era Geazi. Ela sabia o testemunho de Geazi. Ela sabia que Geazi não podia fazer nada por ela. Ela diz: vai tudo bem. Aí ela chega até o homem de Deus e diz assim: porventura eu te pedi algum filho? Porventura eu te pedi para que viesse sofrer dessa forma? Porque ela conhecia Eliseu, ela sabia quem era Eliseu. E ela começa a falar com Eliseu. O que Eliseu faz? Ele vira para Geazi e diz assim: pega o meu bordão, corre e vai até o menino, põe o bordão sobre ele, faz lá a oração sobre ele. E Geazi vai, corre, e Geazi volta e diz assim: o menino está morto, não aconteceu nada. Mas a mulher continuou lá. Ela falou assim: eu não te largarei até que você vai. Porque Geazi não tinha comunhão, Geazi não tinha vida de altar diante da presença do Senhor, Geazi não tinha adoração diante da presença do Senhor. Aí o texto vai dizer que Eliseu vai, chega até o quarto, vê o menino, deita sobre o menino, põe o nariz sobre o nariz do menino, a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos do menino, as mãos sobre as mãos dos meninos, e começa a aquecer o corpo do menino. Ele ora, levanta, ora de novo, e quando ele começa a orar, o corpo do menino aquece e levanta novamente. A mulher sabia que Eliseu era um santo homem de Deus, e ele podia fazer
algo acontecer. Ei, querido, a nossa vida é a forma das pessoas observar que existe Deus na nossa vida. É a forma que as pessoas olham e pode ver verdadeiramente são verdadeiros cristãos que andam diante da presença do Deus Todo-Poderoso. A igreja primitiva tinha isso. As pessoas olhavam e diziam: ali lá vai um cristão, ali lá vai um verdadeiro servo de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver isso. A pessoa, quando você entra no lugar, a pessoa olha para você e fala assim: você é crente, né? Porque ele já vê em você uma diferença, ele vê uma mudança. Um dia eu estava na fila da legislação, para fazer legislação, e eu estava observando um senhor de idade. Ele estava bem trajado, bem vestido, e ele olhava para mim e eu olhava para ele. Não conhecia ele, nem ele me conhecia. Aí foi passando as horas, ele chegou perto assim, começou a conversar e disse assim: eu tenho já 10 vezes que eu estou vindo aqui para fazer legislação, e não tenho passado, mas eu tenho olhado para o senhor, ele virando e falando para mim, eu tenho olhado para o senhor, e eu vejo que o senhor é crente e é pastor, né? Aí eu virei para ele e falei: o senhor me conhece? Ele: não, eu nunca vi o senhor, estou te vendo agora. Eu falei assim: eu sou crente e sou pastor também. Ele falou assim: ora por mim, eu também sou crente, só que eu preciso tirar essa carteira. Aí ali nós oramos juntamente com ele. Quando eu voltei da outra vez, ele tirou a carteira, ele passou na legislação. E ele mostrando, ele falou assim: só de olhar para o senhor, eu vi que o senhor era crente. O jeito que o senhor sentou, o jeito que o senhor está conversando com as pessoas, eu observei e vi algo diferente do senhor. Então nós observamos ali que a nossa postura, o nosso testemunho nos mostra como que nós somos diante da presença do nosso Deus. E a igreja ali, ela estava vivendo dentro da palavra, na oração, unidos. Os cristãos ali estavam unidos e perseverantes. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos estar com total propósito de buscar a Deus em verdade e em espírito. Então, meus queridos, que nós venhamos a cada dia nos dedicar mais na palavra, nos dedicar mais nas coisas de Deus, mais buscar a presença de Deus. Aquela mulher pôde ver através de Eliseu o milagre que aconteceu na vida do seu filho. Depois você vai ver o que acontece com Geazi. Todos vocês conhecem a história. Naamã chega lá, uma menina é levada lá de Israel cativa, lá para a Babilônia, lá para a terra de Naamã. E quando a menina está lá, ela vê que o seu senhor estava com lepra. Ela vira para a mulher do seu senhor e disse assim: se o meu senhor conhecesse o homem que existe lá em Israel, ele seria curado do seu problema. Naamã achou que era o rei. Ele pede uma carta para o rei e chega lá no rei pedindo para curar. O rei acha que é uma guerra que ele estava querendo fazer. Aí Eliseu manda dizer: manda ele vir até a mim. E Naamã vai até Eliseu. Quando Naamã chega até Eliseu, Eliseu vira para ele e fala assim: vai e mergulha 7 vezes no rio Jordão. Ele olha para Eliseu e disse assim: porventura em Damasco não tem rios melhores do que aqui em Israel? Esse rio barrento, esse rio todo chuzo. Naamã era um homem, um general, um homem de alta sociedade. Ele não queria se humilhar. E Naamã volta para trás. Ele não quis entrar dentro do rio. Ele vai voltando. Quando Naamã vai voltando, o seu servo olha para ele e disse assim: meu senhor, se o homem tivesse pedido ao senhor uma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais mergulhar no rio. Vai, meu senhor. Aí Naamã vai, mergulha a primeira, segunda, terceira, a quarta, a quinta, a sexta, está do mesmo jeito.
mas ele persevera, ele mergulha a 7ª e sai limpo, sai puro. Naamã chega perto de Eliseu e diz para Eliseu assim: pede o que você quiser, vou te dar ouro, vou te dar prata, vou te dar mudas de peças de roupa, isso, aquilo outro. E Eliseu vira para ele e fala assim: eu não quero nada. O dom de Deus não é comprado, as bênçãos de Deus não é comprada por dinheiro. Aí Naamã pede a Eliseu assim: deixa-me então levar 2 mulas de terra para minha terra. Aí Eliseu permite ele levar. Por quê? Ele diz: o teu servo não quer mais pisar na terra que pertence a Gimom. Ele leva a terra de Israel para quando fosse orar, orasse em cima da terra de Israel. Quando Geazi ouve aquilo, olha o que Geazi faz. Ele sai lá disfarçadamente, espera ele sumir um pouquinho e corre atrás dele no cavalo. Chega perto de Naamã, Naamã olha e fala assim: é o homem de Eliseu, é o servo de Eliseu. Naamã para. O que foi? Aí Geazi diz assim: o meu senhor resolveu ficar com o ouro, resolveu ficar com a prata, resolveu ficar com as peças de roupa. E Geazi vai lá então, Naamã estava alegre, porque que Deus tinha feito com ele, vai lá e manda o servo levar o ouro, a prata, as mudas de roupa. Quando Geazi vai aproximando onde estava Eliseu, ele fala assim: pode deixar por aqui que daqui eu levo. Aí ele tenta esconder os negócios, vai lá e esconde, porque coisa oculta nós sempre queremos esconder, e ele esconde. Aí ele chega lá perto de Eliseu, como diz o ditado, com a cara mais lavada, né, irmão Galdino? Quem sabe até assoviando. E Eliseu vira para ele e disse assim: Geazi, aonde tu estava? Ele disse assim: o teu servo não foi a parte alguma. Eliseu vira para ele e disse assim: porventura o meu espírito não estava contigo quando fosse pedir ouro, quando fosse pedir prata, quando fosse pedir para comprar terreno, para fazer isso, fazer aquilo? A lepra que estava em Naamã agora está sobre ti. E Geazi morre leproso. Sabe por quê, querido? Quando nós temos comunhão e temos a presença de Deus, a mão de Deus está sobre nós. E como igreja, que nós possamos a cada dia estar em oração, estamos lendo a palavra, estamos adorando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Que Deus em Cristo nesta noite nos abençoe com essa palavra e que o Espírito Santo ele possa continuar falando em cada coração. Nós vamos estar louvando o Senhor com um hino para nós ofertarmos e estaremos orando, terminando nesta noite. Vamos estar louvando o Senhor com o hino de número 88. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus,
a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia. E Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, que a graça de Deus possa estar sobre a vida de cada um. Nós vamos estar agradecendo a Deus. Quero agradecer aqui a presença do Antônio, a sua esposa. As crianças vão estar lendo o textual, que nós fizemos o apelo para ele vir e ele veio. Aí é seu lugar, viu? Aí é o seu lugar. Eu queria orar por você e por sua família. Vocês podem vir aqui na frente? Nós queremos orar por vocês, para que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês de uma forma especial. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vem cá, irmão Galdino. Irmã Indira, irmã Graça, vem cá. Vamos estar orando por esta família. Presbítero Reginaldo, presbítero Maciel, vem cá. O senhor quer voltar para Jesus hoje? Quer? Ele é um diácono, irmão, e ele está voltando para Jesus esta noite. A senhora também quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ainda não, nós vamos estar orando para a senhora, e Deus vai estar abençoando a vida de vocês. Oremos ao Senhor. Querido Pai, Senhor, diante da tua presença e da tua face, te louvamos, ó Deus, e adoramos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que abençoe o seu Antônio, abençoe a sua esposa, estenda as tuas mãos sobre ele, Pai, derramando a tua graça, a tua unção. O Senhor vem ajudar o teu filho a caminhar diante da tua presença. Meu Deus, que o Senhor vem estar revelando a tua salvação, mostrando o teu grande amor sobre a vida deste casal. Ó Deus Santo, ó Deus poderoso e eterno, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, continue com as tuas mãos estendidas
e abençoe a cada um, Pai, segundo a tua bondade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe o senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu garoto. Deus abençoe a senhora. Pai do Senhor. Vamos ouvir as crianças, que vai estar lendo aí o textuário, e nós estaremos terminando em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã nós temos culto lá na casa do irmão Antônio Luiz. Quinta-feira nós estaremos aqui novamente para adorar e exaltar o nome do Senhor. Sexta-feira lá no povoado do Ribeirão. Domingo pela manhã escola dominical, e à noite nós estaremos aqui no culto missionário em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus e a doce e perfeita consolação do Espírito Santo repouse sobre cada coração, e nós dizemos amém.